É o sábado, como é habitual a esta hora, está connosco o coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia. Bom dia. Podemos começar por este assunto da Voyager. Os cientistas da NASA consideram este feito absolutamente extraordinário, também assim o entendes? Sim, apesar desta história da saída do Voyager do Sistema Solar, é algo que já foi anunciado várias vezes, explicando de uma outra maneira. Isto advém também do nosso cada vez maior conhecimento do Sistema Solar, da nossa cada vez mais precisa definição daquilo que são os limites do Sistema Solar. E, portanto, já foi anunciado várias vezes que as Voyager até já estariam fora do Sistema Solar, consoante a definição que nós tínhamos dos limites do Sistema Solar. Agora, aparentemente, há uma maior unanimidade sobre o que são os limites do Sistema Solar e esta fronteira que foi ultrapassada pela Voyager, e, no fundo, isto faz parte da última missão das míticas Voyager, que era a missão interestelar. E resta dizer que é uma das missões mais extraordinárias da NASA. Foi aquela que nos mostrou pela primeira vez os planetas mais exteriores. Neptuno criou Urano, Neptuno, mostrou-nos também Júpiter e Saturno de uma maneira nunca antes vista na altura, e que houve toda uma geração, obviamente que eu também estou incluída nessa geração, que cresceu com as Voyager, com as primeiras imagens do Sistema Solar exterior. E, portanto, esta notícia da saída da Voyager do Sistema Solar é algo, no fundo, esperado, e que vai nos dar outro tipo de conhecimentos sobre o que reside para lá do Sistema Solar. O que é que são, quais são as partículas, quais são os meios envolventes que a Voyager vai encontrar a partir de agora. E é, no fundo, também um carinho especial que nós temos pela Voyager, também por aquilo que leva do nosso planeta, o disco com os sons do planeta, a indicação do nosso planeta no meio do nosso Sistema Solar. Portanto, há também um misto muito de ciência, mas também de muita emoção quando falamos das Voyager. Miguel, e agora falamos de um planeta não, mas que é enorme, pelos vistos, em curiosidade científica. E por falar em emoção, recuperamos aqui aquilo que foi uma deliciosa conversa tida por duas cientistas da NASA sobre, precisamente, Ceres. Um anão, mas vamos colocar aqui um bocadinho de história. Ceres foi descoberto no primeiro dia do ano de 1801, pelo padre e astrónomo, por um padre astrónomo italiano, e foi imediatamente categorizado como planeta. Matematicamente, previa-se que naquela zona entre Marte e Júpiter poderia residir um planeta. Curiosamente, e voltamos à história do nosso maior conhecimento do Sistema Solar, à medida que fomos conhecendo melhor este nosso Sistema Solar, foram identificados toda uma série de milhares de outros objetos ali perto de Ceres, e Ceres foi então desclassificado de planeta para asteroide. Seria, no fundo, o maior dos asteroides, da cintura de asteroides. E é verdade, Ceres apenas Ceres reúne 1/3 da massa de toda a cintura dos asteroides. E, curiosamente, é o único que tem uma forma esférica. Em 2006, curiosamente, na altura em que Plutão foi também desclassificado de planeta para planeta anão, Ceres foi, no fundo, promovido de asteroide, do maior dos asteroides, a um planeta anão. E porquê? Porque tem realmente aquela forma esférica, devido à massa que tem, e anão por uma razão muito simples, planeta anão por uma razão muito simples, porque à sua volta, de facto, convivem uma série de outros objetos. Portanto, ele não é dominante, digamos assim, na sua órbita. Nesta conversa destas duas cientistas da NASA, mostraram-nos um Ceres, aliás, muitíssimo mais interessante que aquilo, se calhar, que nós estávamos à espera. É que Ceres, provavelmente, muito provavelmente, por baixo da superfície poeirenta e cheia de crateras, poderá esconder uma camada com aproximadamente 100 km de gelo. Esta descoberta não é propriamente uma grande novidade. Nós sabemos que a água primordial, ou parte da água primordial do nosso planeta, veio sob a forma da colisão de asteroides e cometas. Nós já sabíamos que os asteroides e os cometas traziam enormes quantidades de água. Mas esta descoberta em Ceres, e sobretudo esta descoberta de mais um planeta, neste caso um planeta anão, com esta camada de gelo por baixo da superfície, mostra-nos que, de facto, nós temos aqui, perto de nós, para além de Marte, um planeta que tem ainda por cima um bocadinho maior que algumas das luas mais fascinantes do nosso Sistema Solar. Estamos a falar de um mundo que tem aproximadamente 1000 km de diâmetro,
Este trata-se então de um planeta ainda mais interessante sob esse ponto de vista. Obviamente que os astrónomos dizem que todo e qualquer corpo celeste é interessante, é verdade. Se nós acrescentarmos um bocadinho de pozinhos científicos dados por aquilo que nós gostamos tanto aqui na Terra, como é o caso da água e outro tipo de compostos, então torna-se um objeto ainda mais interessante. E quando nós analisamos o espectro de Ceres, encontramos outra característica interessantíssima e que, curiosamente, o rover Curiosity em Marte também já tinha encontrado em Marte, que é uma espécie de um material argiloso. Quer dizer que aquele material que está à superfície teve uma forte interação, ou se calhar ainda tem uma forte interação com água. E, portanto, tudo isto torna Ceres um objeto científico ainda muito mais interessante do que aquilo que nós estávamos à espera. Ele muito provavelmente poderá ser um dos grandes guardiões da água primordial do Sistema Solar. Seguimos a nossa viagem ao espaço para revolucionar a agricultura, é assim? Isto é um programa de astronomia, continuamos com o programa de astronomia. Ora, Hans Selling era um estudante de doutoramento, quando no início dos anos 2000, ele na Universidade do Colorado, associado a um laboratório de investigação, que por sua vez trabalhava com a NASA, tinha um grande objetivo em mente, e que era, no fundo, tornar os futuros astronautas, se calhar, menos agricultores. Isto é, para missões espaciais de maior duração, obviamente que os astronautas provavelmente teriam que cultivar a sua própria comida. Era uma necessidade espacial estudar também como é que as plantas, outro tipo de produtos se comportam no espaço e, sobretudo, como é que os astronautas podiam despender cada vez menos tempo a tratar da plantação e mais tempo a tratar de outras coisas que é o que os astronautas fazem. Ora, essa foi a grande preocupação dele e então ele estudou, no fundo, como é que podia estudar o grau de umidade e a água que uma planta necessitava através do estudo da rigidez das suas plantas e inventou uma espécie de um sensor que permitia precisamente calcular o nível de água que era necessário para que a planta estivesse saudável e pudesse crescer. Ora, essa investigação continuou, teve resultados extraordinários, mas ele achou que poderia e deveria levar esta investigação para outros tipos de patamares, até mesmo eventualmente mais comerciais, e associou-se a um senhor chamado Richard Suter, que era investidor e, curiosamente, botânico, que também já tinha trabalhado com a NASA nestes assuntos. Então, com mais dinheiro, com outro tipo de investigações, criaram então uma espécie de um sensor que, quando colocado no cimo da folha, permitia dar registros de água que era necessário para ser irrigado na planta, com resultados engraçadíssimos. Ao contrário do que é utilizado e feito nos métodos tradicionais, em que, no fundo, os agricultores têm que mais ou menos adivinhar a água que a planta precisa, com este sensor eles chegaram a um resultado interessantíssimo, que era as plantas provavelmente precisam entre 25% a 45% menos água do que aquela que era dada pelo método tradicional, o método quase de adivinhar a água que era necessária. Ora, imagine-se o que é que uma tecnologia deste tipo pode ajudar, digamos assim, regiões com escassez de água, em que é preciso uma distribuição e uma gestão da água muito mais precisa, digamos assim, para a agricultura. E, portanto, esta é uma tecnologia que, dia após dia, continua a aperfeiçoar-se. O objetivo deles é tornar, no fundo, estes sensores algo comercialmente muito mais forte, que possa ser comprado ali na mercearia ao lado. E, portanto, é mais um exemplo de uma tecnologia espacial, de uma necessidade espacial que pode, e certamente pode, revolucionar a agricultura aqui na Terra e ajudar regiões com uma clara necessidade de uma maior organização e gestão da sua água. Esperemos que chegue cá, então. Miguel, e terminamos com a sugestão, como sempre, com a sugestão da semana. O que é que traz hoje? Trata-se de uma imagem divulgada esta semana pelo Observatório Europeu do Sul, o ESO, e trata-se da mais completa e mais detalhada imagem a 3 dimensões das regiões mais centrais da nossa galáxia, da Via Láctea. E, curiosamente, vamos encontrar também aqui um produto quase agrícola. Vamos encontrar um amendoim. Porque esta imagem detalhada mostra-nos que nesta zona central da Via Láctea, aquilo que os astrónomos chamam o bojo galáctico, e que é esta zona mais nublosa, e ali habitam cerca de 10 mil milhões de estrelas, é a zona mais importante e mais massiva da nossa galáxia, aquela zona central tem um aspecto, quando visto tridimensionalmente, a um amendoim. Ora, isto foi também uma espécie de um alívio, porque os modelos computacionais e as observações feitas noutras galáxias parecidas com a nossa apontavam precisamente para isso, para uma estrutura central em forma de amendoim
devido obviamente aos movimentos orbitais, às características das órbitas e das populações que nós encontramos ali na zona central da Via Láctea. Esta é uma pequena animação que nos permite viajar pela nossa galáxia e depois encontramos então, nesta zona central, no habitat das 10 mil milhões de estrelas, o nosso amendoim na zona central, o bojo galáctico. E ficamos assim com essa imagem. Miguel, até ao próximo sábado. Um bom fim de semana.